E com muita alegria eu anuncio a presença do empresário Evilásio Berrenque. O Evilásio é brasileiro, tem 49 anos de idade, é pai de 4 filhos e é casado com a Margot, que está aqui junto conosco. Ele reside há 6 anos no Paraguai, onde é empresário no ramo de imóveis planejados. Também é empresário na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele nasceu em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Evilásio é graduado em Administração de Empresas, em Comércio Exterior, é pós-graduado em Gestão de Pessoas e graduado em Teologia, além de ser preletor de jantares e instrutor de seminários da DONEP. Atualmente é presidente do capítulo 32 da Foz do Iguaçu. Vamos receber o nosso palestrante, então, com um forte aplauso. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Vocês vão estranhar um pouquinho, não tenho uma voz tão forte, né, que o do Adilson, mas farei o meu melhor nesta noite. O Sérgio me deu aqui um espaço para me circular, eu tenho alguma dificuldade para ficar quieto, mas vamos tentar aí. Você me acompanha aí a hora que eu vou. Então eu vim para cá, às vezes o pessoal pensa, vindo do Paraguai, né, Manuel? Eles têm a tendência de achar que é alguma coisa falsa. Eu sou original, minha esposa é original, nós estamos aqui dando um depoimento original. Fique bem claro para vocês, não fiquem achando que tem alguma coisa aí diferente. Mas o Paraguai é bonito, estava conversando há pouco com o Humberto. O Paraguai vocês precisam conhecer um pouquinho melhor, não por aquilo que a imprensa mostra, aquele setor ali de entrada, mas o Paraguai hoje é um país de oportunidades para grandes empresários que queiram investir. Você pode conversar comigo depois, nós temos aí coisa bastante interessante. Mas eu venho aqui falar um pouquinho da minha história, da minha vida. Já foi apresentado onde eu nasci. Os filhos são os meus, os dela e os nossos. Nós somos 20 anos casados, temos filhos de 26, 25, 20, 16, todas as idades. Então, você vai entender durante essa palestra como é que funciona. Aos 13 anos, meu pai é gaúcho, nasceu aí em Três Cachoeiras. Meu pai foi para o Paraná em 1960 e ali constituiu família. Minha mãe é paranaense. Aos 13 anos, eu fiz um teste vocacional e saiu 3 profissões e aquilo me encantou. E uma delas era ser jogador de futebol. Sempre gostei. Meu irmão, inclusive, faz 3 anos que voltou, estava jogando futsal em Portugal. Então, tem alguma tendência. Por mais que você não acredita, mas eu ainda jogo bola, né? Tem gente que olha meu porte físico e diz assim, isso aí não faz nada. Mas a gente sempre se esforça um pouquinho. E eu gostava muito. E saiu a primeira profissão, jogador de futebol. Meu pai falou assim, Vilásio, isso não é profissão, não quero isso para você. Naquela época, tudo era diferente. Tive a oportunidade de jogar em Curitiba, ele não permitiu. A segunda era ser advogado. E meu pai, bastante preconceituoso, assim, advogado, não, isso não é profissão. Já me cortou. Então, teria uma outra oportunidade. Olha, pode ser um líder religioso. E meu pai gostou da ideia, isso você pode ser. Então, eu estudei em Casca, Guaporé, e andei por muitos lugares. Eu sou o mais velho de 5 irmãos. Eu tinha 3 irmãs. E depois de 8 anos, veio um irmão, logo no momento em que eu estava aqui no Sul, estudando. E aquilo para mim ia ser uma grande alegria, porque era um desejo que eu tinha no meu coração, de eu compartilhar aqueles momentos de família. E eu queria voltar para casa, porque agora então eu tenho um irmão para poder compartilhar essas experiências. E eu volto para uma reunião com meu pai, e meu pai disse, Evilásio, é impossível você retornar para casa, porque nós somos aqui pioneiros na cidade, tua mãe resolveu ir embora, deixar os teus irmãos comigo. Para mim já é uma vergonha muito grande, meu pai foi um líder na cidade, e mais teu fracasso, você querendo desistir disso. Então,
eu prefiro que você fique aí no Sul, continue seus estudos, sua caminhada, porque eu vou me virar por aqui. E a nossa tendência é nós transferirmos as nossas frustrações, aqueles sonhos que a gente tem e que a gente não consegue realizar, a gente transfere. Então eu transferi para minha mãe, porque eu culpava ela de interromper ou frustrar um sonho meu de família, de compartilhar esse momento com meu irmão. Passei a odiar minha mãe. Eu passei, inclusive, um dia tentei contra a sua vida. Eu compartilhei com os meus irmãos e coloquei todos eles contra minha mãe. E voltei para o Sul, vim morar aqui em Porto Alegre, fiquei alguns anos aqui morando, morava aqui no Cristal, na Coronel Massô. Ali eu fiquei bom tempo, depois fui transferido pelo banco, fui ao Porto de Rio Grande, depois trabalhei na Cotrijuí, lá no Porto. Eu andei por muitos lugares nesse Rio Grande, por isso que eu tenho uma paixão por esse estado. Fiquei muitos anos aqui, me casei, e um dia eu retorno para Foz do Iguaçu. Uma proposta com meu pai, eu volto para trabalhar com ele, não deu certo, passei por um monte de problemas, e ali eu passo por um rompimento familiar também, 2 meninas ficam com a mãe, e eu fico perdido, não sei o que fazer, e aqui eu começo a minha história, porque conheci essa jovem senhora, há 20 anos atrás, Margot Andrese de Borba Berrenque. Até o nome é a cara da riqueza, não é verdade? Esse nome de princesa. E Manuel, eu me apaixonei por essa mulher, até o ponto que ela me fez algumas condições, e o homem apaixonado, ele fica assim, acho que meio doido, né? E até casa, ele faz qualquer negócio. E ela falou assim, tem uma condição para você casar comigo. Primeiro, você tem que deixar essas coisas que você faz, essas crenças que você tem, e outra coisa é que você volte a falar com a sua mãe. Eu queria casar com ela, e fiz um grande negócio, mas eu precisava desse desafio, e eu aceitei então falar com a minha mãe, nos perdoamos, tínhamos um momento muito interessante, mas foi um momento muito interessante porque ela me apresentou um homem que mudou a sua história. A minha mãe, esse homem havia mudado todo o seu jeito de falar, minha mãe não era mais a mesma, eu já não reconhecia mais minha mãe depois de 8 anos. A minha mãe mudou o seu modo de vestir, minha mãe mudou o seu modo de agir, minha mãe era uma outra pessoa, minha mãe não tinha mais vício, minha mãe agora era totalmente diferente. E esse homem mudou a vida dela. E foi bem falado aqui por Humberto, nós não falamos de religião, não falamos de igreja, e eu não saio a 1000 quilômetros especialmente para estar aqui com você nessa noite para falar disso, mas este homem que eu quero falar nessa noite, que mudou a vida da minha mãe, mudou a minha vida, e poderá mudar a tua história a partir de hoje, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Toda vez que eu falar esse homem, eu não quero chocar você, então eu quero falar esse homem, eu quero que você se refira, e você se retrate a esse homem chamado Jesus. Esse homem então mudou a história, minha mãe me apresentou ele e eu gostei. E as coisas começaram a funcionar. Eu estava numa situação muito crítica, né? Eu tinha perdido já um trabalho e nós em seguida conseguimos uma loja muito bonita no centro da cidade de Foz do Iguaçu. E foi pouco tempo nós conseguimos uma indústria de imóveis, nós estamos então agora com uma indústria, uma loja, e as coisas estavam funcionando bem. E eu gostei dessa parceria, porque esse homem, ele faz parte da minha vida, me direcionou, me orientava, tudo eu consultava ele, e estava muito bom. Até que um dia, o homem é assim, por natureza, somos egoístas. E eu achei que os meus conhecimentos acadêmicos podiam resolver, porque tinha algumas coisas que eu tinha que fazer, Humberto. E o Manuel falava muito bem hoje, você, por isso que eu falava que a tua história começou a me tocar, porque tinha algumas coisas que eu tinha que fazer e que iam de desacordo com esse sócio, que agora fazia parte da minha história. Falei, sabe uma coisa? Mas lá na faculdade a gente tinha alguns jeitinhos que a gente fazia, que a gente aprendeu. E eu deixei um pouco ele de lado e coloquei os meus diplomas a decidirem, os meus conhecimentos acadêmicos a decidirem muitas coisas. E começamos a entrar por um período de dificuldade. Foi muito difícil. A minha esposa fica grávida e já estamos perdendo uma indústria. E quero passar rapidamente por esse processo. E quero entrar num assunto muito interessante que eu quero gravar no seu coração nesta noite. Ali minha esposa com essa gravidez, fomos para uma cesariana, algo normal. Teve alguns acidentes médicos que ocorreram nesse processo. Ao fazer a cirurgia,
da cesariana, teve um rompimento de bexiga, coloca uma sonda, teve lá uma hemorragia interna, teve que optar por uma ruptura das trompas, vai para casa, volta com 7 dias para o hospital. Ali havia um outro acidente ocorrido naquele momento, porque ao amarrar as trompas, amarrou o ureter, o canal que liga do rim para a bexiga, o rim estava estourando. Foram alguns acidentes que ocorreram, mas tudo bem. Ela saiu desse quadro, nasce a Agatha Gabriele, e aí eu quero abrir um parênteses nesta noite, eu quero gravar isso no seu coração. Porque nós cremos, aqui foi apresentado, e que eu gosto muito de chamar como manual do ser humano. Deus criou o ser humano e deu um manual para ele seguir, e aqui tem todas as orientações para você ser bem-sucedido, feliz, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. E tem um provérbio que diz, 18:21, que o poder da vida e da morte está na nossa língua, na nossa palavra, na nossa fala. E tudo que eu falar, eu vou comer desse fruto. Seja ele bom, seja ele ruim. Estou dentro desse parênteses, minha esposa falou assim, só falta acontecer algo com os nossos filhos, porque já estamos perdendo uma indústria, já estamos começando a perder a loja, e nós não temos mais nada para acontecer, só falta acontecer algo com os filhos. Então, uma semana depois, nossa filha entra numa consulta médica, um médico nosso cliente, nosso amigo, chegamos lá, num exame rápido, ele fala assim, Vilas, eu preciso tirar um líquido da espinha da sua filha de 2 meses e 15 dias. Para nós foi um choque. Ele tira, faz uma análise rápida, mais tarde constatado meningite meningocócica bacteriana. Ele falou assim, Vilásio, o caso é sério, e aquela hora eu fiquei impactado porque não tinha dinheiro para pagar a consulta, eu não tinha dinheiro muito menos para o tratamento médico, que eu imaginava que deveria ser caro. Mas eu fui num canto da sala, minha esposa já começou a chorar e com certeza nós somos humanos, era uma criança e nós estamos ali prestes a perder também essa criança. E eu fui para um canto daquele hospital e me lembrei desse homem que sempre solucionou a minha vida, que tinha me dado muitas coisas e que eu tinha abandonado, que eu deixei de lado. E fiz um pacto com esse Jesus novamente, fiz uma aliança com ele. Falei, olha, se você me tirar dessa, por onde eu for, eu irei falar de ti. Eu irei anunciar quem você realmente é. Eu sei que o médico me chamou, ele era meu cliente, e eu estava numa pose ainda como se tivesse muito dinheiro, porque a gente sempre tenta ficar firme, não pode balançar. Não é verdade, Manuel? A gente sempre tenta manter uma pose bonita. Mas eu estava uma casca, se me soprasse eu caía. Mas ele me chama e falou assim, Vilas, eu não quero que você fique chateado, mas eu quero te fazer uma proposta para você. E me levou na UTI, onde ela ia ser preparada para ficar, uma suíte. Ele tirou o plástico do colchão, estava tudo pintado. Eu recebi essa UTI hoje. E eu tenho uma condição para você. Eu sou diretor da ala infantil e eu quero te fazer uma proposta para você. Mas eu quero que você não fique chateado. Eu quero dizer o seguinte, eu só posso te dar essa UTI. Você vai receber um tratamento como se fosse particular. Mas desde a consulta até o final do tratamento da sua filha, eu preciso fazer pelo SUS, e se você não ficar chateado, nós prestamos uma ficha e você não vai gastar R$1. Ali eu ouvi que esse homem é verdadeiro, é real, e ele existe, e está aqui hoje, porque eu quero compartilhar essa experiência contigo. Aí conheci a Donep e começamos a fazer isso que nós havíamos prometido. E o nosso filho fala assim, pai, ele com 12 anos de idade, eu não vou seguir essa Donep, eu não vou com vocês. Tu tem uma história de recuperação financeira, minha mãe tem uma história, a minha irmã tem uma história, mas eu não tenho nenhuma história. O que eu vou fazer com vocês? Um mês depois, no mesmo hospital, na mesma UTI, com o mesmo médico, meningite viral, tão fatal quanto a da sua irmã, e ali estava o Marlon passando pela sua experiência. Antes de fechar parênteses, eu te pergunto, o que você anda falando na sua casa, para os seus filhos, para os seus pais, na sua empresa, para os seus superiores, para os seus subordinados, para os seus colegas, para os seus parceiros? O que você tem anunciado e falado com a sua boca? Tudo aquilo que você falar
você vai comer desse fruto. Principalmente dentro das nossas casas. O que nós temos anunciado? Marlon, inclusive, fez uma lista. Falou assim, pai, eu quero mudar minha história, eu quero então ter a minha história. Eu falei, então faça uma lista de tudo que você deseja. E lá ele colocou todos os sonhos dele. Eu falei, então tu vai começar a trabalhar conosco. Por muitos anos ele foi o meu projetista particular e nós trabalhávamos numa loja e ele fornecia os projetos para mim. Aos 18 anos ele conseguiu fazer um intercâmbio com dinheiro próprio. Eu ensinei ele a manusear o dinheiro. E lá estava tudo no seu programa. E ele falou assim, pai, ele era meu enteado. Porque ao ir para o México, ele falou assim, pai, ao voltar do México, eu quero te pedir um presente. Se você pode me dar o teu sobrenome. Para um padrasto, isso não tem presente maior. Ao voltar do México, aos 19 anos, nós fizemos a adoção. E ali, hoje, Marlon carrega o meu sobrenome. Fecho parênteses, deixando essa mensagem para vocês nessa noite. Cuidado com aquilo que você está falando. Resumindo a história, terminei de quebrar o resto que sobrava. Fomos morar numa casinha e começamos aí realmente com muita dificuldade. Perdemos tudo que nós tínhamos, só não perdemos, hoje eu chamo de automóvel. Na época minha esposa, auge nós, resolveu comprar um carro. Eu falei, tu é louca, tu é doida. Ela falou assim, mas eu quero, eu tenho paixão por um Fusca. Eu falei, tu compra com o teu dinheiro, mas não com o meu. E ela comprou. Mas a única coisa que sobrou, Aníbal, foi o Fusca. E agora sou ameaçado de morte por um quase parente meu. E esse homem nos ameaça e um outro empresário ficou compadecido com esse vai embora dessa cidade. Pega, eu te dou o frete, coloca tudo que você tem dentro do carro e vai embora. E eu aceitei a proposta e agora vamos embora de Foz do Iguaçu, a uma cidade a 150 quilômetros, se chama Cascavel, no dia 1º de maio de 2000. Para mim é tudo muito recente. Só que 1º de maio de 2000 foi um dia feriado, porque o carro estava disponível nesse dia. Eu chego na cidade de Cascavel, e sempre que eu posso eu trago ela junto. Hoje ela não pôde, por causa da distância, dos compromissos dela também. Eu chego nessa cidade, é a cidade onde mora minha mãe. 1º de maio é o seu aniversário. Eu chego nessa cidade, chego na casa dela e ela sai no portão, uma cena que eu carrego, quero carregar comigo pro resto da minha vida, porque ela me abraça naquele portão e fala assim, filho, eu nunca te odiei, eu sempre te amei. Tudo que você me fez, você pode não acreditar, mas eu não me lembro mais de nada. E eu quero dizer para você que este homem que eu te apresentei um dia é um homem de oportunidades. E se você quiser, ele está contigo, ele vai te dar essa oportunidade. Para mim foi um dia muito marcante, dia 1º de maio. E ali nós fomos para casa. No outro dia, o homem, como nós seres humanos somos arrogantes e prepotentes por natureza. Faça um currículo. 6 páginas. Hoje é uma página e olhe lá, né, Dirceu? Fiz 6 páginas. Eu grampeei todas as cópias dos cursos que eu tinha. Lá em Rio Grande, só nós aí, Manuel. Humberto é jovem demais. Mas eu fiz um curso de tal de Telex e fiz questão de grampear o certificado. Só os mais novos vão procurar na internet, em museu, você vai ver o que é isso. Eu fiz um curso de Telex e achava que estava... E grampeei até o certificado do curso de Telex, eu grampeei naquele currículo. E fui para a entrevista. Minha esposa, ela é bem reservada, foi ali comigo, ajudadora, com o Fusca que ela tinha, porque foi a única coisa que sobrou. Fomos para essa entrevista. Nessa entrevista, 1 hora para ler o currículo, 1 hora para fazer a entrevista. Nós saímos de lá, o homem olhou para mim e falou assim, Vilásio, para você não tem condição nessa empresa, é muito currículo. Mas, se a sua esposa quiser, ela começa amanhã. Você ri porque não é você, né? E eu não entendi mais nada, e comecei a levar ela para o trabalho, voltar, comecei a fazer as tarefas de casa, de repente, uma lista, Manuel. Como lavar roupa.
Primeiro as brancas, depois as escuras, depois pano de chão. Sobra água, você lava as calçadas. Claro, economia, tem dificuldade. E era o tal de tanquinho, não é essas máquinas modernas hoje. Estou certo? Está indo certo? Camisas brancas, primeiro colarinho, punho, as calças, primeiro as barras, depois as costas. É isso que funciona? Eu sei como é que funciona isso agora. Quando eu vi, eu já estava cozinhando, pilotando fogão, comecei a fazer as comidas de casa, comecei a buscar minha esposa nos intervalos, trago para o almoço. De repente, eu estava fazendo os trabalhos do lar. E aquilo eu comecei a entender algumas coisas, porque eu entendia que família, na época que tinha condições, era abastecer a despensa, dar um cartão de crédito, dizer, olha, a minha parte está aí. E família é muito mais do que isso. Eu me lembro muito bem porque tem aqueles tapetes de linha. A senhora conhece aquele tapete de linha? Eu falo com quem conhece. Para mim, deixar certificar bem aqui. É ruim de lavar aquele tapete. Aqueles brancos, inclusive. Eu lavava, deixava bonitinho na sala. Ela chegava do serviço, ela num chute, ela embolava aquele tapete e eu olhava. Eu sofri tanto para lavar esse tapete. Olha o que ela fez. Mas eu acho que era de propósito, não era possível. Eu comecei a ver alguns valores de família que eu não conhecia antes. E que eu não entendia porque o dinheiro me fazia pensar de uma forma diferente. Achava que ter condição financeira era o suficiente para ser um bom pai, para ser um bom marido. Eu achava que era o suficiente abastecer a família apenas com recursos financeiros. E tinha muito mais valores escondidos naquela casa, que em 6 meses que eu fiquei ali, eu comecei a entender. Para vocês terem uma ideia, a minha esposa, depois dessa data, aqui ela está, ela não sabe mais o que é fogão. Não é verdade? Inclusive, minha filha sempre fala assim, pai, quando eu viajo muito dentro do Paraguai, trabalhava assim, pai, volta logo, porque eu não aguento mais. Eu fiquei tão bom nesse negócio que até hoje eu piloto cozinha. Minha esposa, nessas viagens, finais de semana, ganha seu café na cama. Eu entendi alguns valores de família que eu havia perdido, ou que talvez eu nunca tinha conhecido, mas que mudou a minha história. E ali eu comecei a aprender. Mas chega um tempo, porque está no manual também que o homem é provedor da casa e nós temos que ter nossa função. E chegou um dia, eu falei, Deus, aonde tu estás? Porque eu precisava, era um momento de socorro, eu precisava de alguma coisa diferente. Eu precisava mudar essa história. E alguém me orienta a falar com uma pessoa que até hoje eu não conheço. Na época tinha 69 anos. Não sei se ainda vive. Muito longe, é de Brasília. E a gente conversando, ela me deu algumas instruções. Vilar, você tem que conversar com Deus. Você tem que colocar as suas necessidades a Ele. Você tem que dobrar teu joelho num sinal de reverência e falar com Ele como eu estou falando com você nesta noite. Deus é algo muito simples. Nós, homens, complicamos as coisas. Fale com Ele. Ele falou assim, e vamos fazer um desafio? Eu fazia qualquer negócio. Eu estava lavando, passando, cozinhando, já não aguentava mais essa vida. Não é fácil essa vida. Assim, você pode ficar 3 horinhas conversando com Deus por dia. Eu falei, é simples. Leva as crianças, minha esposa, para o trabalho depois do meio-dia, leva as crianças para o colégio. Aí tem um tempinho ali, tem algumas coisas que fica passando aí, vale a pena vir de novo. Tem uns programinhas que você pode eliminar. Né, e você pode... Eu falei, vai dar. E eu comecei no primeiro dia. E falei tudo. E essa senhora falou assim, mas tu fala tudo. Mas eu falei tudo que eu queria. Quando eu olho no relógio, mano, 10 minutos só. Eu falei, não é possível. Fui conferir a pilha, né? Não é possível, eu falei tudo. E ali eu aprendi algumas coisas que nós, quando nós necessitamos, nós queremos, né? Nós queremos tudo muito rápido. E eu aprendi nesse período a ouvir uma voz. Que quando eu falar dessa voz hoje, eu quero que você entenda que é o Espírito Santo que ele fala com você. E Deus fala com você. Deus pode estar falando com você num simples gesto, num boa noite, do nosso companheiro, do Humberto, numa chegada, até mesmo eu falando com você, Deus está falando contigo nesta noite. É a maneira que Ele usa para falar com as pessoas. E ali, depois desse período,
que nós ficamos nesse momento desse contato, eu recebo uma proposta para voltar a Foz do Iguaçu, a uma cidade que eu jurei que nunca mais ia colocar meus pés. Porque para mim era uma cidade, não era eu. A trabalhar no ramo, disse eu, de móveis, que eu achava que era o ramo, que eu falei, nunca mais eu coloco a mão, porque deve ser uma coisa, né, que não funciona. Porque eu achava que era o ramo, que não era eu. E agora eu volto para Foz do Iguaçu com uma proposta e não tinha outra coisa para... Não surgiu outro negócio em 6 meses a não ser essa proposta nessa cidade. Então eu volto para essa cidade. E nessas negociações de volta, e eu já comecei a conversar com Deus, já comecei a entender algumas coisas, eu comecei a pegar a orientação. E o Fusquinha da minha esposa, porque eu não ajudava ela a arrumar, então ele começou a passar por um problema de lepra. Né? Ele começa pelos paralamas, aí ele vai pelo soalho, ele vai comendo tudo. Quem já teve Fusca sabe disso. Eu acho que teve muita gente... Você teve Fusca já também? Você conhece esse sistema, né? Ele vai assim mesmo, e ele vai ficando, e ele vai aguentando. Tu bota um calço, bota um arame, vai indo. Coisa funciona. Fusca até na farmácia você encontra a reposição. É fantástico. E numa dessas viagens, nós precisávamos desse conserto. E eu comecei a ouvir essa voz assim, vai lá e faça um orçamento, vai lá e faça um orçamento. Eu falei, mas eu desempregada, minha esposa ganhando um salário mínimo do comercial, como é que eu vou fazer orçamento? Mas eu vou obedecer. Fui lá e fiz o orçamento. E numa dessas vindas, na metade entre Cascavel e Foz do Iguaçu, nós, era à noite, passamos um quebra-mola, de repente, uma pancada atrás. Pá! E já encostei o Fusca, porque já ficou ali. Fumaceira. Paramos um pouquinho, de repente começou a chegar aqueles giroflex, era paramédico, era guincho, era os socorros, os primeiros socorros chegando ali, aquele muito bonito, aquelas luzes, né, naquele escuro, funcionava, e nós ali naquelas macas sendo examinados, minha família toda estava ali, reunida naquele carro, mas era muito bonito, parecia uma cena de cinema. Saímos lá, estava tudo perfeito, ninguém machucado. Saiu aquele moço que bateu em nós, era um policial rodoviário federal, ele falou assim, tudo isso aconteceu, está tudo assim, veio esse pessoal todo, eu que chamei a rodovia para dar assessoramento, e fui eu que bati, eu estava no celular e não vi quando você reduziu o quebra-mola, estou errado e quero acertar contigo, quanto que eu te devo? Você tem ideia de quanto custa isso aí, Zé? Eu falei, o que eu imaginei naquela hora? Um orçamento, que pessoal inteligente. Eu imaginei um orçamento, falei, hoje é a minha chance. E fui com tudo, estufei o peito e falei, é tanto. E o cara falou assim, será que com isso só tu vai conseguir arrumar? Eu falei, eu acho que eu consigo. Fez o cheque, colocou o nome dele atrás, o telefone, se faltar tu me liga. O que mais tu precisa? Mas tinha arrebentado tudo atrás, não tinha mais sinaleiro, não tinha mais nada, e com o guincho eles conseguiram destravar o motor. Eu preciso de uma escolta até Cascavel. São mais ou menos uns 80 e poucos quilômetros. Lá fomos nós escoltados. Um carro na frente, um carro atrás e um Fusquinha no meio. E fomos até Cascavel. Para garantir, eu fui direto e deixei na oficina e eles me deixaram em casa. E as coisas começaram a funcionar. Voltamos para Foz do Iguaçu, agora como empregados. Começamos a trabalhar, a coisa começou a funcionar, as coisas começaram a dar certo e começamos a loja numa sala apenas, uma loja com valor agregado bastante interessante, quero preservar nomes aqui, mas era muito caro vender aquele produto. Mas ganhamos uma pasta e um desafio, a hora que você vender $1 milhão, porque a nossa moeda local é dólar, que a gente usa muito, você vai ganhar um carro zero sem gastar R$1. E aí minha esposa fez uns cálculos, acho que vai uns 8, 10 anos. E eu falei, não. Esse homem que nos trouxe de volta para essa cidade e que nós temos hoje uma aliança com ele, vai mudar isso. Em menos de 2 anos, nós estávamos entrando numa agência em Foz do Iguaçu, escolhendo o nosso carro 0 quilômetros sem gastar R$1. E as coisas começaram a funcionar e eu comecei a pagar as contas e pagamos tudo. Falei? Porque minha esposa me cobra isso depois. Você não falou que pagou tudo? Paguei tudo. 2004, junto um dinheirinho, Manuel, eu quero comprar uma casa, então para minha família, dar a dignidade de morar de novo numa casa própria. E aí eu vou consultar a esse homem que direciona a minha vida, fui consultar o manual, e escuto essa voz e leio no manual, primeiro, atendei as viúvas e os órfãos da sua família.
procuro viúvas e órfãos na família, só encontro a minha sogra. Falei, mas isso aí não deve ser, essa voz deve estar errada, deve estar tudo equivocado, não é assim que funciona. Mas eu vou conversar com Deus de novo e vou para o manual, e abro o manual, e o manual está: o cuidado das viúvas e dos órfãos da sua família. A minha chance é minha esposa. Falei, vou conversar com ela, que ela me falar, eu vou fazer. Contei para ela a história, falei para ela, olha, assim, o que você acha? Ela falou assim, eu acho uma boa ideia. Eu falei, bom, até agora tem dado tudo certo. Eu sou um cara de coragem, eu vou arriscar. Cheguei para minha sogra em 2005, janeiro de 2005, e pergunto para ela, o que você mais gostaria de ganhar? E ela diz assim, sempre que eu posso também trago ela nos eventos, ela fala assim, o meu sonho é ter uma casa própria. Eu não tenho como comprar. E nós morávamos dentro da empresa, no depósito de um apartamento, nós morávamos lá. Nós não tínhamos a nossa casa própria. Mas eu arrisquei. Eu investi todo o dinheiro que nós tínhamos e compramos essa casa. Inclusive até tem jardim de inverno nessa casa. Ela até hoje fala e vai nos jantares e faz questão de anunciar. Casa essa que inclusive ela há pouco tempo, junto com toda a parentela, genros, noras, todo mundo, assinou e passou de volta para os nossos filhos como usos e frutos. Está lá essa casa hoje. Ela doou de volta, mas ela vive na casa e vai ficar até que chegue o seu dia aqui nessa terra. Lá está ela, desfrutando desta casa. Mas nesse ano, nós tínhamos um desafio na empresa bimestral, porque todos os desafios lançados na empresa, todos, sem exceção, todos os desafios lançados na empresa, nós ganhamos. Com a ajuda desse grande sócio que nós temos hoje na nossa vida. E nós, naquele ano, nós ganhamos um desafio, no dia 15 de outubro do ano de 2005, recebemos um prêmio muito grande. E nós pegamos esse prêmio da empresa e lançamos uma concorrência pública na Caixa Econômica Federal. E nós ganhamos o primeiro colocado e ganhamos um apartamento ali muito próximo. Um apartamento que minha esposa começou a declarar, porque ela aprendeu aquelas palavras e ela colocou numa lista, porque ela ficou 8 anos declarando que aquele apartamento um dia seria nosso. E naquele dia que nós lançamos o desafio, justamente aquele apartamento foi doado pela Caixa Econômica para entrar nessa concorrência pública, e nós ganhamos esse apartamento sem gastar R$1. E assim começou. E assim, quero adiantar um pouquinho mais, está quase chegando no final do meu tempo. Nós liquidamos nossas contas, 2008, nós, ouvindo essa voz, nós fomos a morar no Paraguai. Nós transferimos para lá, e esse nosso patrão falou assim, vamos fazer uma sociedade? E lançou um desafio. E fizemos uma reunião e ele me deu 30%, me deu para me comprar esses 30%, uma outra colega nossa 15%, e ele ficaria com 55%. Só que ele não cria, e não crê do jeito que eu creio, na forma que eu creio, e como nós cremos. Mas ele aceitou e fez esse desafio. Eu falei, eu não posso ficar dessa maneira de novo, porque com 30 e nada é a mesma coisa. Vou para casa, e ao chegar em casa, a reunião terminou meio-dia, fui para casa almoçar, cheguei em casa, a minha cunhada me ligou, e ela falou assim, Vilásio, eu não estou entendendo, mas eu preciso te entregar algo para você, e Deus mandou um recado para você. Eu não sei o que está acontecendo, que fala com 30, que é para você aceitar 30. Falei, é uma reunião que eu tive agora e recebi uma proposta de 30% de uma empresa. Ela falou assim, então tu aceita porque Deus vai fazer desses 30, vai fazer 100% para você. Eu volto para a reunião à tarde, aceito a proposta, e ali começamos um trabalho dentro do Paraguai. Ficamos, 2009 eu vou para a Índia. Nós ajudamos um grupo de pessoas lá que cuidam de crianças que vivem abaixo da miséria. Nós, brasileiros, talvez conhecemos a pobreza, mas lá existe a miséria e pessoas que vivem abaixo da miséria. E nós ajudamos esse grupo de pessoas. E eu volto da Índia. Quando eu volto da Índia em 2009, lá no aeroporto mesmo, eu tenho a notícia de uma reunião. Era uma sexta-feira à tarde, na segunda-feira nos reunimos, esse sócio falou assim, Vilásio,
eu não creio naquilo que você crê, nós temos algumas diferenças de crença. Então faz o seguinte, eu vendo tudo para você. A nossa colega estava indo embora para Portugal, casou com um português e foi para Portugal. E aí nós terminamos comprando toda a empresa, ele nos vendeu e nós em 6 meses nós quitamos esta conta com esse homem e com essa outra sócia e nós ficamos com 100% desta empresa. As coisas funcionaram, começaram bem, 2009, 2010, 2011, essa voz fala conosco para que a gente pudesse voltar a abrir uma loja em Foz do Iguaçu, porque Deus queria isso de nós. Minha esposa é o financeiro, manda fazer os cálculos, mais ou menos que nem sua irmã, assim, Humberto, tudo na matemática. Bota os números aí na mesa. Eu coloquei os números na mesa e falei assim, olha, tudo bem, até podemos encarar, mas tu tem só esse X para dar de entrada e mais nada do que isso. E começamos a procurar os imóveis na cidade de Foz do Iguaçu, ela viu 2 locais. Um local a gente nem foi atendido. O outro local estava fechado, não tinha placa, não tinha nada. Ela falou assim, se for para vir para Foz do Iguaçu, eu quero esta esquina para nós. E aí nós começamos a colocar em prática as palavras. Nós passávamos naquele lugar e nós determinávamos aquele lugar. Esse lugar nós queremos para abrir uma loja. E assim foi. Passou janeiro nada, fevereiro nada. Cada vez que a gente vinha a Foz do Iguaçu, porque a gente morava no Paraguai, vinha a Foz do Iguaçu, quando foi em março apareceu uma placa. E nós fomos lá. Ligamos para o corretor, mostrou tudo, muito bonito. Era o ideal, ela já tinha imaginado como é que ela iria fazer essa loja. Mas nós pegamos o valor, era muito dinheiro para nós. Mas eu fiz uma proposta, porque eu fui conversar com esse homem que direciona a nossa vida, essa voz que mostra o que nós temos que fazer. E eu fui ali e conversamos e falei assim, olha, pede um desconto e manda parcelas para ver o que acontece. E eu ofertei. Falei, eu quero 20% de desconto, eu quero dar só um pouco de entrada, que era o dinheiro que minha esposa tinha liberado, e o restante eu quero financiar. Ele falou assim, impossível, tem 3 pessoas na frente querendo pagar à vista, é um imóvel que todo mundo está disputando. Eu falei, mas manda igual. Um dia depois, ao retornar a Foz do Iguaçu, começam a entrar as ligações, porque lá onde a gente mora não tem sinal. Começa a entrar as ligações, era o corretor dizendo assim, Vilásio, não sei o que aconteceu, mas o proprietário aceitou a tua proposta, venha logo, venha assinar esses documentos. Nós assinamos. Estava lá a loja, minha esposa se empolgou, mandou fazer um projeto muito lindo. Mas nós não tínhamos dinheiro para reformar, Humberto. E aí Deus novamente fala conosco e dá as características de uma pessoa que nos ajudar. E nós procuramos no nosso meio, não tinha ninguém. Até que eu encontrei um cliente que parecia, nós tínhamos uma negociação para fazer, Antônio Marcos. Era um closet que nós tínhamos lá, uma suíte para ele, mas tinha muitas coisas importadas junto, dava um valor de $44 mil aquele projeto. Mas fomos para lá, minha esposa com o projeto da loja embaixo do braço, sem condições de reformar, chegamos lá, na negociação ele abre uma oportunidade, falou assim, Vilásio, o que você anda fazendo? De investimento. Eu falei, comprei uma casa em Foz do Iguaçu. Ele disse assim, mas o que vai fazer com a casa? Vai morar? Eu falei, não, quero montar uma loja. E quando que inaugura? Eu falei, não tenho dinheiro para reformar. Mas quanto você precisa para reformar? Eu falei, olha, eu preciso de alguém bem generoso aí que me empreste $100 mil, preciso 6 meses de carência e não quero pagar juro, Manuel. Coisa simples, né, Manuel? Até você faz isso, não é verdade? O português faz isso? Faz, né? Ele olhou para mim e falou assim, mas qual a garantia que você dá? Eu falei, garantia? Eu não tenho garantia nenhuma aqui no Paraguai, eu tenho uma loja apenas. Mas você não dá nenhum cheque para mim? Ou para a pessoa que vai te emprestar? Eu falei, não, cheque eu dou. Eu tenho até escaneado. Ele pegou um cheque, $100 mil. Falei assim, posso colocar nominal o seu nome para não ter perigo? Eu falei, pode colocar nominal meu nome. Você pode sacar na boca do caixa, nem vou cruzar para não ter problema, para facilitar a tua vida e pode começar a tua reforma. Já foi tudo pago, está tudo certo. Ele falou assim, e agora o meu quarto, como é que eu faço para te pagar? Em quantas parcelas? Eu falei, quantas parcelas? Eu estou te pegando dinheiro emprestado para reformar minha loja, eu preciso levar esse dinheiro à vista.
mas nem um descontinho. Eu falei, não, 10% eu te dou. Me faz um cheque de $40 mil aí que eu estou indo também. Aí ele fez um cheque de 40, saímos daquela noite com $140 mil para começar a reforma da loja. Já é uma realidade? Então aí os representantes, nossos parceiros nessa história, os dois já conhecem a loja de Foz do Iguaçu, são aí de 2 irmãos, estão participando hoje conosco deste evento, conhecendo um pouquinho da minha história. Teria muitas coisas para contar. Meu tempo se encerra e eu quero apenas convidar você, principalmente você de primeira vez que está aqui hoje, ou você que já tem vindo 1, 2, 3 vezes e quer ver algo diferente na sua vida. Eu quero fazer contigo, te convidar a fazer uma mesma prece, uma oração, algumas palavras que eu repeti naquele dia que eu mais precisei e que ele me atendeu. E eu queria que você baixasse a sua fronte, levemente, fechasse seus olhos. E se você crê realmente que você pode mudar essa história, eu quero que você repita em alto bom som comigo algumas frases. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que sou pecador e te peço perdão pelas alianças que eu fiz, consciente ou inconsciente. Eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero morar no céu. Eu abro o meu coração para o Espírito Santo fazer morada e a mudar e a transformar o que precisa ser transformado, porque eu quero, porque eu preciso ser uma pessoa melhor. Ainda cabeça baixa, os olhos fechados, quem é que fez essa prece pela primeira vez? Só faz um sinalzinho com a mão. Só quero conhecer você. Obrigado, 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 obrigado. Vamos se colocar de pé por um instante, queridos. A Dona Epe tem um pequeno livro que ela dá para essas pessoas que fizeram isso pela primeira vez. E eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Bem rapidinho aqui, eu não vou expor vocês, eu quero só contar algo mais para vocês. Pode vir aqui à frente sem nenhum constrangimento. Pode vir, pessoas, pode vir aqui à frente. E ficam de frente para mim. Aqueles que fizeram pela primeira vez, pode vir aqui à frente, pode vir aqui à frente. Fica de frente, um ladinho do outro, assim. Pode vir aqui. Queridos, vai ganhar um presente. Vai ganhar um presente, querido Neto. Agora você faz parte do povo mais feliz da Terra. Pode vir à frente. Eu estava vindo sábado de madrugada, nós estávamos ali em Chapecó, e vocês todos são conhecedores, sabem disso. Havia o grande impacto da questão da morte do Fernandão. Nós não sabemos nosso dia de amanhã. Eu não sei se eu vou chegar em casa. Eu não sei como será o dia de amanhã. E eu tinha uma grande dificuldade, porque eu saí muito cedo de casa e eu não tive a oportunidade eu não me lembro dos abraços do meu pai, eu não me lembro dessas cenas que eu tinha em casa. E em 2005 eu estava no velório de um tio meu, e essa voz que coordena a nossa vida, que direciona a nossa vida, você, Vilares, tu precisa dar um abraço no seu pai, você precisa quebrar essas barreiras, você vai esperar esse dia para você falar que o ama, ele não vai te ouvir, vai ser tarde demais. Foi muito difícil eu sair do meu lugar para fazer isso. Foi muito difícil eu tomar essa atitude, porque às vezes nós temos vergonhas, temos receios e temos dificuldades de tomar uma decisão. E hoje é uma noite muito importante para vocês. Vocês querem uma mudança. E ele vai fazer isso para vocês. E eu saí com peso e fui dando o primeiro passo, segundo, fui chegando perto do meu pai, fui chegando perto dele, dei um abraço. Foi o dia que eu abracei meu pai, que eu me lembro, já com 40 anos de idade. Foi o ano que eu decolei, que as coisas aconteceram na minha vida. Às vezes a gente perde tanto tempo para dizer para a pessoa que está do nosso lado, companheiro, dizer, eu te amo. Um jovem de 36 anos, com todo um futuro pela frente. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje é o dia de você falar para a pessoa que está do seu lado, eu te amo, me perdoe. Olha, vamos começar uma nova história, vamos começar uma nova vida, vamos tentar de novo. Hoje é o dia. Amanhã pode ser muito tarde.
Quando eu fui para a Índia, 2009, 15 dias antes, nós saímos da lista da Air France e pegamos a Elal, porque era uma empresa nova que estava começando. Nós passamos na mesma rota, na mesma tormenta, que passou no mesmo horário mais ou menos, um pouquinho antes. Nós chegamos em Israel, nós vimos pela televisão. Aquele avião não chegou. Em 2011 foi que veio essas máquinas lá da França para poder recolher os últimos restos mortais que estavam naquele mar. Às vezes a gente faz planos para o resto da vida como se nunca mais fosse terminar. Mas nós temos um fim. E você precisa saber para onde você vai. E nesse livro nós temos todas as instruções. E eu quero fazer uma última prece, se você me permitir. E não saia sem receber esse livro e eu poder te dar um abraço nesta noite. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado por essas vidas. Aqui tu vai ter vidas com vários problemas, várias dificuldades, Pai. Mas Tu conheces a cada um porque Tu nos criaste e Tu sabe, Pai, a necessidade de cada um nesta noite. E assim, Pai, como Tu foi na minha vida e é na vida de muitas pessoas, eu quero entregá-las, Pai, em Tuas mãos e dizer, Senhor, que Tu és Deus e Senhor para mudar essa história. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas, por essa disposição de estarem aqui, por esse passo, por essa tomada de decisão. E eu creio, Pai, que em nome de Jesus, elas terão também um milagre em suas vidas e uma transformação, porque é isso que Tu quer, Pai, nos fazer, Pai, o povo mais feliz dessa terra. Meu muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.